Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo, vamos repercutir um pouco aí dessa última matéria agora que saiu no GE, né, que os advogados do Andrei Santos vão entrar na justiça contra o Vasco, cobrando um valor pequeno aí, né, de 12 milhões de reais. E aí eu já te faço uma pergunta. Tá com raiva do Andrei? Esse é o seu sentimento de torcedor? Ou tá com raiva de quem te prometeu que esse tipo de situação não ia ocorrer mais no Vasco? Vamos trazer aqui também o jornalista Fernando Campos, da ESPN, que no programa chamou Maurício Barbieri de covarde. Quero saber o que você acha sobre isso. E o Edmundo também estava acompanhando a live dele ontem no Mundo Ed. E basicamente aí, Edmundo acha o seguinte: devido às últimas atuações do Vasco, nesses próximos 4 confrontos, né, que o Vasco não vai jogar aí nos seus domínios, contra São Paulo, Fortaleza, né, o clássico é no Maracanã e depois Internacional fora, Edmundo acha que o Vasco vai fazer 2 pontos. Você concorda com ele? E ele traz o ponto de vista dele em relação a isso. Posso adiantar que é sobre Maurício Barbieri. Antes da nossa resenha começar, deixa eu falar aqui da minha parceira PagBet. Tá fechada com Vasco Família? Se liga no recado. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou, tá pago. Tá aí, se você quiser conhecer a parceira do canal aqui, a PagBet, vou deixar o link no primeiro comentário, fixado com apenas R$1. Você já pode começar na PagBet, fazer a sua fezinha, sempre com muita responsabilidade. Qualquer dúvida vai ter lá um suporte humanizado e também o cadastro é bem rápido, sem burocracia. PagBet está fechada com o canal Vasco em Família. Se você fazer a sua fezinha lá, quiser conhecer a plataforma, vai estar dando uma moral aqui pro Thiagão. Tamo junto, vamos seguir aí o nosso vídeo e falar sobre essa situação aqui do Andrei Santos, né? Uma joia do Vasco que foi muito importante na Série B do ano passado, sem sombra de dúvida, foi o protagonista naquela competição. E aí, os advogados estão entrando na justiça aí contra o Vasco. Claro que tem torcedor que pode até ficar contrariado aí com o Andrei, né? Poxa, Andrei, você é cria do Vasco, não deveria fazer isso, cadê a sua gratidão ao clube? Será, cara, que tem torcedor que pensa assim? Pior que tem, cara. Pior que tem. Eu queria ler aqui a matéria junto com vocês, entender um pouco mais sobre essa situação, porque Salgado e Osório, né, pessoas que representam o clube, disseram que esse tipo de coisa aqui não ia mais acontecer. Vamos para a matéria, se liga só. Andrei e representantes vão entrar com ações contra o Vasco na justiça até sexta-feira. Advogado do jogador prepara 4 ações distintas contra o clube por conta de dívida referente à transferência para o Chelsea. O contrato com o Vasco termina em junho. A matéria diz o seguinte, ó: a relação entre Andrei e Vasco está estremecida. Fora de campo, jogador do clube, até 30 de junho, o atleta está ingressando na justiça para receber 2 parcelas da dívida pendente de 12 milhões, referente à sua venda ao Chelsea. As ações já estão sendo distribuídas desde a última quarta-feira. A dívida do Vasco não é apenas com o Andrei. Representantes do jogador e a empresa que licencia a imagem dele também não receberam suas comissões. O advogado André Ribeiro vai ingressar com 4 ações distintas que serão ajuizadas até esta sexta-feira. E para finalizar, a matéria diz o seguinte: o Vasco, que tinha 70% dos direitos econômicos de Andrei, deveria ter repassado 30% da primeira parcela que recebeu do Chelsea em janeiro, o que acabou não ocorrendo de forma imediata. Tá aí, né, cara? Eu venho dizendo isso aqui, lá no grupo de membro também a gente conversa muito sobre isso, e eu acho que a gente tem que respeitar a opinião de todos os torcedores do Vasco, né? Isso é uma questão cultural que foi colocada no Vasco por vários candidatos, né, por brigas, e aí a gente acaba, como torcedor, comprando a ideia de um, de outro, e no final isso só beneficia os próprios candidatos que não tem nada pro Vasco, e a instituição foi ficando de lado. Por esse motivo aí que a gente está 20 anos, podemos dizer assim, sem ter um time competitivo, sem conquistar grandes resultados, né, o endividamento do clube crescendo demais. E aí eu pulo para esse cenário do Vasco nesse momento, porque a venda feita por Salgado e por Osório, eles escolheram a 777, prometeram que esse tipo de coisa não ia mais acontecer.
E quando você pega alguns vascaínos defendendo o processo, defendendo a 777, ou com o discurso, tá bom, mas você prefere o modelo associativo, mas não é essa a comparação. O que a gente tem que pegar é as promessas que foram feitas. Esse tipo de coisa não iria mais acontecer. Olha a mensagem que você passa para o mercado, para futuros negócios, né? Com jogadores, com empresas. Isso aqui é uma bagunça, cara. Isso aqui é uma bagunça. Se você tem o dinheiro que foi recebido aí pelo Chelsea, pago pelo Chelsea, melhor dizendo, você tem que imediatamente repassar aos representantes do Andrei, ao jogador, e você não repassa, você gasta esse dinheiro. O que está acontecendo, gente? Como é que você defende isso? Como é que você defende esse processo? O que me passa é que você ainda está na cabeça do Vasco Associativo, de defender um candidato ou outro, e não de debater projetos, ideias para o clube. Porque isso aqui está completamente errado. Isso aqui é amadorismo. Isso aqui é um vexame para a SAF do Vasco. Isso não pode acontecer. E aqui a gente nem está tocando nas outras questões do Piton, do Léo, do Orediano, do Capasso. Mas é um probleminha de fluxo de caixa. Fluxo de caixa? Fluxo de caixa, o Osório falou durante a venda, e por isso que muito vascaíno comprou a ideia, e por isso que muito vascaíno, eu vi alguns até chorando, gente. Chorando, porque o cara falou que a 77 tinha muito dinheiro. Se tem muito dinheiro, coloca lá na porra do caixa, né, pra cumprir com seus compromissos, e depois, como for organizando, como eles estão falando aí, vai retirando. Simples assim, pô. Simples assim, não precisa ficar pegando empréstimo a juros altíssimos, se você tem dinheiro pra caramba. Então, cara, eu venho dizendo até lá no grupo de membros do Vasco em Família, que de todas as SAFs no Brasil, Botafogo, Bahia, Cruzeiro e Vasco, claro que você vai ter reclamações de outros torcedores, né? Como a gente já presenciou reclamações da torcida do Botafogo, Bahia na montagem do elenco, a torcida do Cruzeiro xingando o Ronaldo, mas credibilidade, eu acho que só a do Vasco passa por essa crítica. Porque quem vendeu lá atrás, não entregou nada pro clube. Não entregou nada pro clube. Por isso que tem esse debate aí, ainda que divide, né, opiniões. É porque quem vendeu foi Salgado e Osório. E aí acontece esse tipo de coisa aqui em relação ao Andrei e seus representantes, desanima mais ainda, né? Eu escolhi, cara, falar um pouco mais de bola, que é o que eu amo, que eu gosto, sei lá, cara, desde os meus 7 anos, de idade, falar da montagem do elenco, entendendo que só a partir da próxima eleição, se eu não me engano em outubro ou novembro, que a gente de fato tem que torcer para que algum candidato da oposição possa ganhar e rever esses contratos, analisar o que foi feito e resolvi falar mais de futebol. Mas esse tipo de notícia aqui que está acontecendo, cara, não pode, atrapalha o processo, né? O Vasco já vem dessas notícias aí na mídia, e aí você vende o clube para esse tipo de coisa não acontecer. E tá lá o GE toda hora noticiando. Pumita e Capasso, seus clubes vão entrar na justiça, na FIFA. Representantes do Andrei. Porra, o que mudou? Em Salgado, em Osório. E aí tem torcedor que defende cegamente em vez de cobrar esses caras. E tá o Salgado no Twitter, após uma partida vexatória contra o Fluminense, dizendo, que entrega tática. Depois da partida contra o Santos, caramba, a gente massacrou, o Santos não fez nada e ganhou o jogo. Acontece, faz parte. Vamos pra próxima. Porra, fala sério, né, gente? Fala sério. Mas vamos seguir aqui o nosso vídeo e falar um pouco aí do nosso Vascão, que enfrenta o São Paulo, pressionado, né? Tá na 16ª posição, apenas um ponto ali da zona de rebaixamento. E aí, cara, eu queria trazer aqui o jornalista Fernando Campos, que, cara, se eu tivesse que apostar, esse cara é vascaíno, irmão. Porque eu vejo que tem muitos comentaristas que comentam ali sobre o Vasco, mas tem uns, cara, que vivem o Vasco, que falam muito com propriedade. Eu achei que o Fernando Campos é esse cara. Esse cara eu acho que é vascaíno, cara. Se eu pudesse chutar. Chamou o Maurício Barbieri de covarde. E eu vou passar aqui saber a sua opinião. Vamos lá. Assim, primeiro, Abel, a coletiva do Barbieri foi um desastre. Porque ele começa a falar de um contexto do passado para tentar explicar um avanço que não acontece dentro do trabalho dele. O Vasco tem um contexto de passado, sim, de 5 Série Bs. São 20 anos de destruição. Mas o contexto atual é de um investimento de mais de 110 milhões de reais em reforços. Muitos dos jogadores que estão no Vasco agora, eles não têm esse contexto de passado. Sim. A administração hoje é completamente diferente. Hoje o Vasco caminha em uma situação muito mais profissional. Então eu acho muito pouco injusto e uma declaração até covarde, fora da realidade, ele começar a falar de passado, começar a usar que o Santos nunca foi rebaixado e o Vasco já foi. Isso não cabe. Não entra. Isso é inadmissível. E a torcida do Vasco tem todo o direito de estar revoltada. Porque a coletiva foi pior do que a gente viu em campo. Agora vamos pro campo. De novo, o mesmo roteiro. O Vasco teve 3
3, né? 1, 2, 3. Que ficou muito claro e exposto a dificuldade que esse time tem para construir. A Nath acabou falando. Contra o ABC, muitos cruzamentos. Foi eliminado na Copa do Brasil, dentro de casa em São Januário. Contra o Bahia, principalmente quando o Bahia se fechou no segundo tempo. Foi derrotado em São Januário. Perdeu. 1-0, né? Isso. No primeiro tempo, o Vasco até cria, mas porque o Bahia estava saindo um pouco mais pro jogo, porque o Bahia do Renato Paiva gosta de ter a posse de bola. Então o Vasco começou a aproveitar a linha alta do Bahia. Mas quando o Bahia se fechou, não saía nada. E ontem contra o Santos, a proposta do Odair foi, ele fez um gol, praticamente a única chance do Santos na partida, e no segundo tempo, fechou a casinha. O Vasco faz do João Paulo o melhor jogador em campo, isso é um fato, porque ele fez 9 defesas, uma atuação espetacular do João Paulo depois de uma atuação ruim contra o Cruzeiro, acho que até de um ano de 2023 abaixo do padrão do goleiro dele, mas o Vasco, no momento, é um time de uma nota só. Ele só tem uma alternativa de criação, Abel. É o cruzamento. O Vasco cruzou 50 vezes na área do Santos. Tá aí, né, cara? Sobre essa questão do Maurício Barbieri, já falei aqui diversas vezes. Torço para que ele possa dar a volta por cima, fazer ajuste, o Vasco ter bons resultados, é claro que eu torço por isso. Contra o São Paulo, Fortaleza, Flamengo, Inter, o Vasco precisa dar a volta por cima, mas se dependesse de mim, se eu tivesse a caneta na mão, demitiria na hora ali após a coletiva. Mas é por isso que o Vasco não foi pra frente, porque esse torcedor é muita emoção, é SAF, é profissional. Não, isso não é profissional. Ter um treinador que fala dessa maneira da instituição, dos seus jogadores, não tem nada de profissionalismo nisso. Então eu acho que a demissão, ela era muito importante. E aí, cara, pegando só mais um gancho do que ele falou, da falta de criatividade do Vasco, e o Maurício Barbieri, ele não ajusta isso, né? Ou tenta qualquer outra coisa diferente. Porque eu tava vendo, como foi citado pelo Fernando Campos, o Vasco foi eliminado na Copa do Brasil pelo ABC no dia 16 do 3. A última partida agora contra o Santos, 14 do 5, né? A gente pode arredondar aí para quase 60 dias. E o Vasco tendo tempo de trabalho, jogando uma semana, joga um dia, tem uma semana para trabalhar, e joga um outro dia, uma semana para trabalhar. E qual é a diferença do Vasco contra o ABC para o Vasco contra o Santos? Nenhuma. E o cara resolve colocar a culpa no histórico do Vasco. Claro que o Vasco necessita de reforços, mas é como eu disse aqui, cara, o Barbieri ele tem que tentar arrancar todas as possibilidades desse elenco para que aí sim você cobre realmente, você jogue a responsabilidade no Paulo Brax. Agora, você tentar a mesma coisa lá do dia 16 do 3 contra o ABC, que não deu certo, e continuar até 2 meses depois, cara, mostra sua falta de capacidade como treinador de análise e ver que seu sistema não deu certo com esse jogador e se tentar uma outra coisa. E aí, cara, trago um gancho aqui do ídolo Edmundo muito interessante, que de repente, cara, será que os jogadores do Vasco não estão pensando dessa forma, não? Se liga só no que o Edmundo falou sobre o Maurício Barbieri. Mas acho que tem muito, na minha modesta opinião, com o jeito de jogar do Barbieri, sabe? Mentalidade de time pequeno, que a gente é da Série B, e a gente vai vai jogar contra time que está acostumado a jogar a Série A, que nunca caiu. Então, não. Eu faria diferente. Eu encheria meu jogador de moral e ia dizer, você é muito melhor que fulano, você é muito melhor que Beltrano. Não tenta, vai para cima. Eu tô aqui. Cara, como é que os jogadores do Vasco estão recebendo essas críticas aí do Maurício Barbieri? Essas falas do Maurício Barbieri. O cara não se coloca como parte da culpa aí da coisa não tá evoluindo, do futebol não tá evoluindo. Isso é um bom ponto, né? Tem que ser analisada essa questão profissional. E aí, por esse motivo, eu quero saber também a sua opinião em relação a isso. O Edmundo levantou essa questão. Nos próximos 4 jogos, quantos pontos o Vasco vai fazer? Se liga só. O Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E joga 4 jogos numa sequência fora de São Januário. São Paulo, no Morumbi, Fortaleza no Castelão, Maracanã, Flamengo no Maracanã, comando de campo do Vasco, mas metade, por um acordo feito com a direção do Flamengo, e depois o Inter em Porto Alegre. Você seria otimista em dizer que o Vasco faz quantos pontos nesses jogos, com as atuações que o Vasco está tendo nesse momento? Eu diria que o Vasco, pontos, se fizer 2 pontos, está fazendo muito. E aí, sabe qual será a consequência disso? Entrar na zona de rebaixamento. São 12 pontos em disputa, né? É isso, né? São 12 pontos. 12. Eu acho que o Vasco, com muita performance, vai 6. Consegue 2 empates. Caraca, você acha? 2 só? Eu acho que belisca com uma vitória, sabia? Eu não sou pessimista, não. Com o futebol apresentado nas últimas partidas, o Vasco não tem chance de ganhar de ninguém. De ninguém. Na minha modesta opinião. Se fizer 2 pontos e entrar na zona de rebaixamento com 2 pontos, eu vou
eu vou comemorar. E acho que não vai. Cara, Só se o Vasco eu não melhorar sei. muito. Eu ouvi hoje, alguém disse, algum veículo desse aí que fala de Vasco, que a ideia do Barbieri é botar 3 zagueiros, né, para dar mais liberdade para o Piton. Vai mudar, parece que vai mudar. Enfim, pode ser que isso melhore muito o Vasco. Mas eu não tenho expectativa de que o Vasco vai conseguir fazer 6 pontos nesses 4 jogos. Não tenho. Eu não vou enganar. Aliás, eu não quero enganar ninguém, mas eu não vou enganar especialmente a mim mesmo, né? Tá aí, no último pós-jogo, eu até pedi desculpa, né, pros vascaínos, porque eu vinha com discurso desde o início do Campeonato Brasileiro, da eliminação do Vasco na Copa do Brasil, no Campeonato Carioca, que eu falei, o Vasco pode sim competir nesse Campeonato Brasileiro, porque não tem ninguém aí jogando um grande futebol. Claro que a gente pode destacar alguns times, mas são poucos. Tem times também, por exemplo, como a gente enfrentou Bahia, Santos, Curitiba, São Paulo, entre outros também que a gente pode citar, que estão com dificuldades, que têm carências no elenco. Então eu falei, o Vasco pode competir. Mas devido às últimas atuações, concordo com o Edmundo, e pelo Maurício Barbieri estar ainda à frente do Vasco, cara, eu não tô tão confiante mais. Tô muito preocupado com essas próximas 4 rodadas. Eu quero ver como é que ele vai escalar o time contra o São Paulo, se vai promover mudanças, porque se ele repetir a forma que o Vasco está jogando, sinceramente, ele está minando a confiança que eu tinha aí, tanto no trabalho dele e nos jogadores do Vasco, mesmo entendendo que sim, nessa próxima janela tem que contratar, né? E nem é contratar Carabarral, Cocão, Juan Cruz, não. É contratar jogador que possam aumentar o nível técnico do Vasco. Mas me conta aí o que você acha sobre todas essas declarações que a gente trouxe aqui, do Fernando Campos, do Edmundo. Vamos resenhar. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.